Bom, vamos então fazer uma oração e a gente vai começar com a primeira palestra. Nós vamos falar, todas as minhas palestras vão fazer sobre o tema que provavelmente já vocês conhecem muito, vão ser sobre justificação pela fé. E eu vou tentar apresentar o tema de uma maneira que vocês possam compreender com a mesma Bíblia, muito simplesmente, o que é a justificação pela fé, e assim vocês possam encontrar essa verdade claramente explicada na palavra. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, agora que nós vamos estudar a Bíblia, pedimos que o Seu Espírito seja conosco, nos dando luz, verdade, para nós compreender as preciosas mensagens da justiça pela fé que a Tua palavra apresenta para nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o que é a justificação pela fé? De que forma a gente pode compreender esta temática usando a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a justificação pela fé? Bom, antes de abrir a Bíblia para nós perguntar para ela como ela fala de justificação pela fé, vamos introduzir a temática usando a forma em que o tema tem sido até agora compreendido pela história da Igreja Cristã. Então, o tema da justificação pela fé tem sido compreendido principalmente de duas formas na história da Igreja Cristã toda. A primeira forma, cronologicamente, e provavelmente é a razão por a qual a gente agora está falando desta temática, é a forma do protestantismo. Cronologicamente, o mundo protestante tem sido o grupo cristão que mais força tem dado para o ensino sobre a justificação pela fé. Então, cronologicamente, como tem sido compreendido o tema da justificação pela fé pelo protestantismo? Principalmente quando a justificação pela fé é compreendida, apresentada, ela é apresentada sobre a base da pergunta: o que acontece? O que acontece quando a pessoa é justificada pela fé em Cristo? Muito obrigado. O que acontece? Então, qual tem sido a resposta do protestantismo para esta pergunta? Bom, o protestantismo pensa que quando o crente é justificado, o que acontece é que Deus fala, Deus declara, Deus pronuncia a sua palavra sobre, em relação com o crente.
A justificação pela fé é compreendida como uma declaração legal. O termo, a expressão é uma declaração forense. É uma declaração legal, puramente verbal, que Deus pronuncia sobre o crente. E que é o que Deus pronuncia sobre o crente? Deus pronuncia uma sentença legal, como se fosse uma sentença que é feita no âmbito de um tribunal, de um juízo. Então, o crente tem fé em Jesus e Deus declara ele justo. Essa declaração tem somente implicações, consequências legais perante Deus. Essa declaração não faz nada em relação com o crente em sua qualidade, em sua essência, em sua experiência. A declaração não é transformativa, não é efetiva. A declaração é uma declaração que tem somente consequências legais perante Deus em juízo. Daí que o protestantismo usa essa expressão latina que fala simul justus et peccator. O que é o sentido da frase latina simul justus et peccator? O que é o sentido? O sentido seria: o pecador justificado é ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo pecador. Simul justus et peccator. E qual seria a melhor forma de compreender esta coisa aqui? O teólogo protestante Martin Lutero usava esta frase para se explicar o que ele queria dizer quando usava a frase simul justus et peccator. O que ele queria dizer? Ele usava esta ilustração. Vamos imaginar um médico que vem a olhar uma pessoa doente. A pessoa doente recebe a visita do médico e o médico se aproxima para o doente, vê a doença, conhece a cura para a doença e se aproxima para a pessoa doente e fala assim, o médico fala assim: preocupe não, você está bem. Olha, quando o médico pronuncia a frase você está bem, acontece alguma coisa com a pessoa doente? Acontece não. Mas por que o médico está falando que a pessoa doente está bem? Porque o médico conhece a cura para a doença. E então o médico vai fazer a cura para que a pessoa doente fique bem ao final. Mas no momento do que o médico fala, você está bem, ele não fica bem. Ele só é declarado bem porque o médico conhece como ele vai curar o doente. A mesma coisa Martin Lutero falava que acontece com a pessoa que é justificada. O que acontece com a pessoa que é justificada? Ela acredita em Cristo e Deus fala para ele: você é justo.
Mas essa fala, essa declaração, não faz nada com a pessoa. Da mesma forma que a fala do médico não faz nada sobre o doente. O doente fica doente até o médico cure ele. A mesma forma acontece segundo o protestantismo com a pessoa que é declarada justa. Deus fala, você é justo, mas a pessoa, a palavra de Deus não faz nada sobre a pessoa. Deus somente está declarando ele justo, e então a pessoa é considerada. Tem a palavra considerada? Sim. A pessoa é considerada justa perante Deus, mas em si mesma a pessoa ainda é pecadora. É uma declaração legal, uma declaração forense, que imputa, que acredita, que põe na conta do pecador perante Deus justiça, mas ela não, mas com a pessoa não acontece nada. A pessoa fica pecadora, a pessoa fica doente ainda. Essa é a forma que o protestantismo tem compreendido a justificação pela fé. Uma declaração. Então, a pessoa que é declarada justa, ela é justa somente perante Deus. Mas na pessoa, na sua existência, na sua experiência, a pessoa é pecadora ainda e não tem acontecido nada com ela. Somente tem acontecido uma acreditação, uma declaração legal, só com consequências legais perante Deus, que faz a declaração em um juízo, no contexto do juízo. Está me compreendendo? Sim. Bem. Ao outro lado, fica a interpretação do catolicismo, que historicamente, cronologicamente, é uma resposta, é uma reação perante o protestantismo. Cronologicamente, a Igreja Católica não tinha ainda desenvolvido uma compreensão da justificação pela fé antes do protestantismo. O desenvolvimento da posição católica é uma resposta histórica para o protestantismo. Então, qual é a compreensão católica do tema da justificação? Bom, em primeiro lugar, a Igreja Católica considerou aquela frase, lembra aquela frase do protestantismo? Lembra a frase que diz: simul justus et peccator, ao mesmo tempo pecador, ao mesmo tempo justo. Lembra essa frase? Bom, a Igreja Católica, a primeira coisa que ela declarou é que essa frase aí, essa compreensão, é uma heresia. É uma heresia. Por quê? Porque a Igreja Católica compreende, ou compreendeu, desde o Concílio do Trento, a justificação pela fé, em primeiro lugar, como uma transformação, uma experiência de novo nascimento,
uma transformação que acontece quando Deus coloca no pecador, dentro do pecador, Deus coloca graça infundida. Tem a palavra infundida no português? Uma graça que vem para dentro, uma graça que Deus coloca no pecador. Deus dá a graça, o pecador recebe a graça, experimenta um novo nascimento, uma transformação espiritual. Ele é tirado do reino das trevas e é trasladado para o reino do Filho de Deus. Essa transformação, essa experiência de novo nascimento que é causada pela graça de Deus, que é dada para dentro do crente, é a justificação para o catolicismo. Mas olha, e quem dá a graça para o pecador? Quem dá a graça para o pecador? É Deus, mas por meio da igreja. Deus tem depositado, tem a palavra depositar? Deus tem depositado a sua graça plena, completa, para a igreja. E a igreja infunde, a igreja imparte, a igreja compartilha a graça de Deus para o pecador pelos sacramentos. Então, quando o pecador participa do sacramento, ele está tirando graça daquele grão de depósito que Deus fez com a igreja. Ele tira a graça vem para ele, a graça faz a ele novo, a graça transforma, e então essa transformação e experiência espiritual de novo nascimento é a justificação pela fé. O que acontece agora? O que acontece é isto. Quando você e eu estudamos o tema da justificação pela fé, agora, nestes tempos, essa luta histórica entre o protestantismo e o catolicismo, essa luta histórica, ela pareciera, tem a palavra pareciera? Essa luta histórica pareciera forçar você e eu a tomar um posicionamento entre essas duas opções. Então, se você fala, a justificação compreende, a justificação inclui uma transformação, ele fala, você é católico. Se a gente fala, a justificação é uma declaração, você é protestante. Então, aparentemente o tema tem sido compreendido por estas duas opções, e você, quando estuda o tema, aparentemente você tem que tomar um posicionamento. Mas agora eu vou falar uma coisa aqui. Vamos fazer uma ilustração para compreender qual é o problema desta luta histórica. Olha esta comparação aqui. Vamos imaginar que esta aula aqui vai ser sobre a oração. E a gente vai dar umas dicas bíblicas sobre a oração. A gente vai falar sobre a oração. Ponto número 1. A gente vai falar sobre a importância da oração. Pergunta: a Bíblia fala sobre a importância da oração? Sim. Fala. Bom. Ponto número 2. A gente vai falar sobre como orar e qual é o significado da oração em nome de Jesus. A Bíblia fala isso? Fala. Número 3, a gente vai falar também sobre a oração constante. Tem a palavra constante? Então, a gente vai falar sobre a oração constante.
A Bíblia fala sobre a importância da oração constante? Fala. Bom, finaliza a aula. Finaliza a aula aqui. A gente falou sobre esses 3 pontos: a importância da oração, a oração no nome de Jesus, a oração constante. Finaliza a aula. E então, um de vocês levanta sua mão e pergunta: olha, eu tenho uma pergunta, irmão Manuel. A minha pergunta é: o que é mais eficiente? O que é mais efetivo? Uma só oração de 10 minutos ou 10 orações de 1 minuto? Uma oração de 10 minutos ou 10 orações de 1 só minuto? O que é mais efetivo? Olha, a Bíblia fala disso? Fala ou não? Não fala. Por quê? Porque a Bíblia não fala disso. Por quê? Olha só, olha aqui. Por quê? Porque o paradigma bíblico não é filosofia. A filosofia grega é um alimento para a curiosidade, para pensar e criar problemas que ninguém resolve. A Bíblia não apresenta oração para que você fique tentando resolver o problema. Quem é o mais efetivo? Uma oração de 10 ou 10 de 1? Não, a Bíblia não fala nesse sentido. Por quê? Porque a Bíblia não é filosófica. Olha, sempre que você mistura filosofia com a Bíblia, sempre você finaliza danhando a mensagem da Bíblia. Sempre. Olha, eu estudei filosofia. Eu fiz um mestrado em filosofia. Mas sempre que você mistura filosofia com a Bíblia, a filosofia sempre finaliza danhando a mensagem da Bíblia. Por quê? Porque a filosofia não tem como finalidade resolver os problemas, só mostrar as complexidades do raciocínio humano, as complexidades dos problemas. Nenhum problema fica resolvido, tudo é mais difícil, mais complexo. Ninguém fica com a resposta. Então, a compreensão histórica do protestantismo e do catolicismo é uma luta filosófica. Uma luta filosófica que vem da filosofia escolástica. O que acontece na essência do pecador quando a palavra de Deus é falada? Você é justo. Acontece que ele é transformado ou acontece que a declaração somente considera ele justo? Ou acontece que ele é transformado para depois ser declarado? Essa é uma pergunta filosófica. Não é bíblica. A Bíblia nunca fala: olha, vamos a falar sobre a justificação pela fé para vocês compreenderem o que acontece quando o pecador é justificado. Acontece número 1, isso. Número 2, a Bíblia não fala nesses termos. A Bíblia não fala assim. Então, como a gente pode compreender o que é a justificação pela fé? Usando a Bíblia.
na forma que a Bíblia fala, não a forma que a história tem falado, não a forma que a filosofia escolástica tem falado, não a forma que os homens falam no contexto teológico. Porque às vezes a teologia cria mais problemas que o que a gente precisa. Então, como fala a Bíblia? A Bíblia sobre o tema da justificação pela fé. Como fala a Bíblia? Bom, vamos começar, por favor, lendo dois textos, duas passagens. Para ver qual é a forma bíblica da fala sobre justificação pela fé. Olha aqui. O primeiro texto é Romanos 4, 1 ao 3. E o segundo texto vai ser Gálatas 3, verso 6. Vamos começar com Romanos 1, verso 1 ao 3. Rapidamente, alguém que tenha a Bíblia já aberta pode ler para nós, por favor. Romanos 4, 1 ao 3. O que diremos então que Abraão, nosso pai, porque diz respeito à carne do corpo? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de testemunhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Bom, obrigado. Agora, deixem suas mãos, ou seus marcadores de Bíblia aqui. Deixem os seus marcadores de Bíblia no Romanos 4 e vamos abrir a Bíblia agora no Gálatas 3. Gálatas 3, verso número 6. Olha aqui. Por que Romanos e por que Gálatas? Por quê? Por que Romanos e por que Gálatas? Olha, porque Romanos e Gálatas são os livros da Bíblia onde o apóstolo Paulo mais fala sobre a justificação pela fé. No Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta uma defesa sobre o tema da justificação pela fé. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta uma palestra, uma apresentação sistemática do tema. Gálatas é uma defesa, Romanos é uma apresentação sistemática do tema. Então, Gálatas 3, 6, o que diz? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos da palavra. Bom, obrigado. Vocês perceberam alguma coisa comum? No Romanos e Gálatas, qual é a coisa comum? Os dois lugares onde o apóstolo Paulo apresenta a doutrina, o ensino sobre a justificação pela fé, os dois lugares, quais são os textos bíblicos usados no Antigo Testamento para fundamentar a fala sobre a justificação pela fé? Qual é o texto bíblico que é usado? Qual é? Abraão creu em Deus e lhe foi contado por justiça. Onde fica esse texto bíblico? Gênesis 15. Olha aqui. Será uma casualidade? Tem a palavra casualidade? Será uma coisa casual, uma casualidade que
o apóstolo Paulo, para falar sobre a justificação pela fé, ele usa os mesmos textos bíblicos no Romanos e Gálatas. Será isso uma casualidade? Não é casualidade. Por que não é casualidade? A gente vai compreender agora. Não é uma casualidade que o apóstolo Paulo, para fundamentar a sua apresentação sobre o tema da justificação pela fé, ele usa o mesmo texto do Antigo Testamento. Gênesis 15. Ele usa no Romanos e ele usa no Gálatas. E por quê? Olha, vamos agora abrir novamente Romanos 4. E vamos agora ler para interpretar o ensino do apóstolo Paulo. Em Romanos 4, 1 ao 3. Romanos 4, verso número 2 e verso 3. Por favor, alguém leia para nós verso 2. Deus sempre Abraão foi justificado pelas obras. Ele crê que se gloriará, mas não diante de Deus. Olha aqui. Então, o verso 2, ele diz uma coisa muito básica, muito clara. Abraão foi justificado pelas obras? Não. Por quê? Porque se ele tivesse sido justificado pelas obras, ele tivesse alguma coisa do que gloriar, do que se gloriar, né? Então, agora o verso 3, o que vai fazer o verso 3 em relação com o verso 2? Como fala o verso 3? Comece, por favor. Porque que diz a Escritura? Olha aqui. Então, porque o que diz a Escritura? Pergunta, qual é então a função do verso 3 em relação com o verso 2? A função do verso 3 é agora esta. Ele vai chamar o testemunho da Escritura. Para quê? Para que ele vai fazer uma citação da Escritura? Para quê? Para comprovar, para demonstrar a ideia que tem sido falada no verso 2. Qual ideia? Que ele foi justificado não pelas obras, mas pela fé. A Escritura vai ser a prova de como Abraão foi justificado. Agora a Escritura vai falar. Como fala a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Olha aqui. O verso 3, então, está sendo citado para mostrar como Abraão foi justificado. Mas na testemunha da Escritura, você consegue o verbo justificar? Consegue? O que frase então é o equivalente do verbo justificar do verso 2? Qual é a frase equivalente com o verbo justificar do verso 2 em verso 3? Qual é a frase equivalente? Foi contado por justiça. Tem aqui a palavra imputado, mas olha aqui, vamos ficar com a palavra contar, porque ela é mais neutral. Imputar já é uma coisa mais protestante, mas vamos ficar com o verbo contar. Então, por que acontece isso? Porque na passagem, no texto do Gênesis 15, o verbo justificar não aparece. Mas aparece uma frase que o apóstolo Paulo interpreta como justificar. Qual é a frase? Contar por justiça. Essa é a frase que aparece no texto. Então, para nós compreender o que é justificação, a gente precisa compreender o sentido da frase contar por justiça que aparece no texto do Gênesis. Então,
Qual é a maneira bíblica de falar sobre a justificação? Para responder à pergunta, a gente tem que seguir a instrução de Paulo. Qual é a instrução de Paulo? Ele usa o Antigo Testamento e ele fundamenta a sua apresentação em Gênesis 15. Se isso não é uma casualidade, então a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que ir para Gênesis 15 e estudar devagar o texto bíblico para entender o que está falando na Bíblia, para nós compreender o que é a justificação. Então, vamos para o texto bíblico de Gênesis 15. O verso que é citado por Paulo é o verso 6. Mas a gente só consegue compreender o verso 6 se a gente compreende ele no contexto. E qual é o contexto? É muito fácil. Versos 1 ao 6. Esse é o contexto. Então, vamos por favor escutar o texto bíblico sobre a justificação pela fé. Gênesis 15. Vamos escutar o texto bíblico. Como fala o texto bíblico sobre a justificação pela fé? Vamos começar. Verso 1, devagar até verso 5. Até verso 6, melhor. Alguém quer ler? Por favor, leia. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Bom, para um momento aí. O que Deus está fazendo com Abraão? Qual é a ação que resumiria o que Deus está fazendo com Abraão? O que Deus está fazendo com Abraão? Deus está lhe dando uma promessa. É ou não? Ele está lhe dando uma promessa. Ele está falando: oh Abraão, eu vou te proteger. Eu sou teu escudo. Eu vou te dar, além disso, eu vou te dar um grande galardão. Agora, o que acontece? Abraão pergunta, por favor. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Continua. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, Deus faz uma promessa. Não é a primeira vez que Deus faz uma promessa para Abraão, mas Deus faz uma promessa. Abraão acredita. Ele está se mostrando incrédulo, né? Ele está se mostrando: bom, Deus, o que você vai me dar? Eu estou sem filhos. Eu não tenho descendência. E o herdeiro da minha casa, este escravo nascido na minha casa, Eliezer, o que você vai me dar? E agora vem verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Pergunta: o que Deus está fazendo com Abraão? De novo, uma promessa? De novo, segunda vez. Na passagem, segunda vez. Uma promessa, número 1, Abraão ficou incrédulo, né? Deus repete, Deus dá outra promessa para ele. E agora, verso 5, o que faz Deus? Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e as podes contar, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Pergunta: que é o que Deus está fazendo com Abraão de novo? Uma promessa, 3 vezes já.
Terceira promessa na passagem. E o que vai acontecer agora? Depois da terceira promessa de Deus para Abraão, o que vai acontecer? Verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Abraão acreditou. O que coisa Abraão acreditou? A promessa estava sendo feita. 3 promessas. E qual é a forma em que Deus expressa a sua promessa? Uma palavra, verso 4. E veio a palavra de Deus para Abraão, dizendo... Deus fala, e a sua palavra para Abraão é que coisa? É uma promessa. Não somente uma vez, 3 vezes. A palavra de Deus para Abraão é uma promessa, 3 vezes. E o que acontece com Abraão? Ele acreditou a palavra de Deus, ele acreditou a promessa. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deus contou por justiça. Pergunta: Abraão foi justificado? Sim ou não? Foi justificado? Sim. Quem diz que Abraão foi justificado ali, no texto de Gênesis 15? Quem disse isso? Paulo. Onde fala isso a palavra de Deus com Paulo? Onde fala? Romanos 4, verso número 3. Gálatas 3, verso número 6 ao 8. Abraão foi justificado? Sim ou não? Foi. Mas agora vem a pergunta: se ele está sendo justificado no texto de Gênesis 15, aqui vem a pergunta mais importante agora, nesse momento: onde está o juiz? Onde está o advogado? Onde está o tribunal do juízo? Onde está a declaração de justiça? Onde está tem a palavra fiscal? Onde está o fiscal que está acusando Abraão perante Deus? Onde está o tribunal? Tem a palavra tribunal? Onde está o tribunal? Onde está o juiz? Onde está o advogado? Onde está o acusador? Onde está a sentença legal? Onde está? Vocês conseguem ver esses elementos no texto de Gênesis? Conseguem? Eu não. Eu não consigo. Vocês conseguem? Eu não. Pergunta: Abraão está sendo justificado? Sim ou não? Sim. Mas o que acontece? Gente, muito simples. A Bíblia não fala nos términos que a gente tem escutado a justificação. Nem os términos. Vocês não têm a palavra termos, vocês têm a palavra termos. Então, nem os termos do protestantismo, nem os termos do catolicismo. A Bíblia fala sobre a justificação pela fé, não primariamente no contexto de um juízo. Não é isso o que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de justificação pela fé, mas no contexto de uma promessa feita. Não fala no contexto de um tribunal. Você não tem um tribunal em Gênesis 15. Você tem uma promessa feita para Abraão e ele acreditando na promessa de Deus. Isso é o que você tem. Então, lembra como o apóstolo Paulo usa a escritura no Romanos 4?
Para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para ele, a frase contar por justiça é equivalente ao verbo justificar em Romanos 4:2. Para ele dizer que justificar é ser contado ou contar por justiça. A mesma coisa acontece no texto do Gênesis. Você não consegue no texto do Gênesis o verbo justificar. Não consegue. Mas você tem a frase contar por justiça. Então, o que significa justificar? Qual é o sentido de justificar? Segundo o texto do Gênesis, segundo a Bíblia, o que é justificar? Bom, seja o que ela seja, a gente tem que encontrar o sentido da frase contar por justiça. Porque Paulo toma essa frase e ele fala: Abraão foi justificado. Mas o que significa então? A gente precisa então pegar a frase contar por justiça. Então, olha aqui. No resto da Bíblia, na Bíblia toda, vocês somente têm uma vez mais onde a frase contar por justiça aparece. Uma só vez mais. O texto de Romanos 4 não é, porque o texto de Romanos 4 é Gênesis 15:6. O texto de Gálatas 3 não é, porque o texto de Gálatas 3 é Gênesis 15. Então, qual é o texto onde a Bíblia fala contar por justiça, que é o único texto da Bíblia toda que fala outra vez a frase contar por justiça? Não tem mais, tem só uma. Não, Tiago é a mesma coisa. Tiago está falando de Abraão, é a mesma coisa. Qual é o texto? Olha, o único texto da Bíblia onde aparece a frase contar por justiça é o Salmo número 106. Salmo número 106 vai aparecer no verso 31, mas a gente vai ler desde o verso 28. 28. Comece com 28. O que fala? Também se encontraram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Então, o que o texto está falando? Está falando sobre aquele momento onde o povo de Israel juntou com os ímpios no Baal Peor. Então, onde fica a história que fala do povo se juntando com Baal Peor? Onde fala isso a Bíblia? Números 25. Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui, isso aqui é muito importante. O que coisa é o Salmo 106 em relação com Números 25? O que é o Salmo em relação com Número 25? O que é? Olha, Números 25 é a história original. E o Salmo que é, como fala em português, el repasso histórico. Tem essa palavra? É a revisão histórica, é uma reflexão espiritual, histórica da história do Números 25.
ele está contando de novo a história do Números 25, agora está contando, agora com música, ele está contando, ele está cantando a história do Números 25. Então, o que a gente vai ter? Olha aqui, você vai ter a mesma história do Números 25, mas agora expressada com outras palavras, mas é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o Salmo 106, verso 28 até 31, com Números 25. Para comparar e entender o que é a frase contar por justiça. O que é? Bom, Salmo 106, verso 28 até verso 31. Vamos ler. Eles também se juntaram no Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim eles se colocaram na ira com as suas invenções e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isso que foi contado com justiça pelas gerações para sempre. Olha aí está, ali está. E isto lhe foi contado por justiça, de geração em geração para sempre. Agora vamos ver a história original. Números 25, verso número 10. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. Olha, como fala isso o Salmo 106? Como fala? Finés levantou-se e fez juízo e a praga parou. Mas é a mesma coisa. Continua, por favor. De modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. A praga parou, hein? Ela detuvo, ela parou a praga. Salmo 106. Continua, por favor. Portanto disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Olha aqui, muito importante. Como fala isso o Salmo 106? Portanto, isso lhe foi contado por justiça. E como fala Números 25? Portanto, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Eu dou minha aliança. Continua. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Olha aqui, ele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. E como fala isso lá no Salmo 106? De geração em geração para sempre. Então, se você compara texto com texto, o que é contar por justiça? Que é receber, que coisa? Uma aliança. Casamento, aliança. Será essa a interpretação correta sob a luz do Gênesis 15? Leia, por favor, o resumo do dia. O resumo do dia. Fala em inglês. The highlights. O resumo do dia. O resumo do dia lá no Gênesis 15. Gênesis 15, verso 18. Como fala? O que aconteceu aquele dia em que Abraão acreditou na promessa de Deus? O que aconteceu? Gênesis 15, verso 18. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo... Para aí um momento. O que aconteceu? O qual é o sentido da frase contar por justiça? É dar uma quê? Uma aliança.
Então, agora você vai escrever esta conclusão preliminar, né? Uma conclusão parcial, mas você vai escrever essa conclusão aqui. Falar sobre justificação pela fé é falar sobre uma aliança. A forma da Bíblia de falar sobre justificação pela fé é por meio de uma aliança. Agora nós vamos comprovar essa conclusão com o Novo Testamento. Vamos comprovar agora essa conclusão. Qual a conclusão? Falar sobre justificação pela fé, segundo a Bíblia, é falar sobre uma aliança. Vamos comprovar essa conclusão com o Novo Testamento. Olha, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Gálatas 3, verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado por justiça. Pergunta, está falando sobre justificação pela fé? Está falando. Continua, por favor. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Pergunta, está falando sobre justificação pela fé? Está falando. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios. Olha, continua. Pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as escrituras, todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. E nenhum homem é justificado. Pergunta: nenhum homem é justificado. Está falando sobre justificação pela fé? Está falando, continua. Pela lei perante Deus. Isso é evidente. Porque o justo viverá pela fé. Pergunta. Continua falando sobre justificação pela fé? Continua. Leia, por favor. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição. Porque está escrito: maldita todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Para aí, por favor. Então, está falando sobre justificação pela fé, desde o verso 6 até o verso 14, sim ou não? Sim. Está falando. Agora, por favor, leia devagar a primeira parte do verso 15. Irmãos, façam a maneira dos homens. Para aí um momento. Qual é a função do verso 15 em relação com os versos 6 até 14? Qual é a função? Olha, o verso 15 fala: irmãos, falo à maneira dos homens. 2 pontos. Qual é a função? Olha, ele está falando sobre a justificação pela fé, desde o verso 6 até o verso 14. Agora, ele vai introduzir uma ilustração tomada da língua secular. Ele vai usar uma metáfora. Tem a palavra metáfora? Ele vai usar uma metáfora, uma comparação que ele vai pegar da língua do mundo, da língua humana, para ele ilustrar a fala sobre a justificação pela fé. E ele fala: irmãos, há
falo a maneira dos homens. 2 pontos. Pergunta: qual é agora a metáfora que Paulo usa para se explicar quando fala sobre a justificação pela fé? Qual é a metáfora? 2 pontos. Leia. Embora seja apenas um pacto de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Para aí um momento. Qual é a metáfora que Paulo usa para se explicar a fala sobre a justificação pela fé? Qual é a metáfora? Um pacto. É uma aliança. Ele poderia ter usado um juízo? Irmãos, falo a maneira dos homens. 2 pontos. Um juízo acontece desta forma e desta forma. Ele poderia ter usado isso? Poderia, mas porque ele usa um pacto? Porque falar sobre justificação pela fé é falar sobre um pacto, sobre uma aliança. E agora, para finalizar, 2 de Coríntios 3. A gente vai acabar agora aqui. 2 de Coríntios 3, verso 6 até verso 9. Igual vocês também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, pare um momento allí. O apóstolo Paulo, no 2 de Coríntios 3, verso 6 em diante, ele está fazendo um contraste entre que coisa? Entre a nova aliança, o novo pacto e o pacto antigo, sim ou não? Sim. Agora, vamos ver com muito cuidado e atenção, vamos ver como ele usa os termos sinônimos para falar sobre nova aliança e para falar sobre antiga aliança. Ele fala Novo Testamento, nova aliança, um novo pacto, não da letra, a letra seria antiga aliança. Porque a letra mata a antiga aliança, mas o Espírito vivifica. Nova aliança. Nova aliança é o Espírito vivificante. Continua. E se o ministério da morte, gravado por letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Para aí um momento. A antiga aliança é descrita como ministério de morte, com menor glória. A nova aliança é descrita como ministério do Espírito com maior glória. Agora, continua. Porque se o ministério da condenação... Para aí. Ministério da condenação pertence a que aliança? Antiga aliança. E agora, olha aqui, por favor, muita atenção. Veja como é usado ou descrito a nova aliança. Veja como ela é descrita. Continua. Então, se o ministério da condenação foi glorioso, né? Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Alguém tem ministério da justificação? Alguém tem ministério da justificação? Na versão? Ninguém tem ministério da justificação? Ninguém? Ministração da justiça. Então, olha, como é falado o novo pacto, a nova aliança, ali no verso 9, é falado como ministério ou ministração de quê? Então,
ministração de justiça, ministério de justiça, será a mesma coisa que justificação pela fé? É a mesma coisa, mas na passagem, ministério da justiça é falado dentro dos termos que estão descrevendo que coisa? Nova aliança, novo pacto. Por quê? Porque falar de justificação pela fé é falar de quê? De uma aliança, de um pacto. E agora olha aqui, não é falar de qualquer pacto. Falar sobre justificação pela fé é a mesma coisa que falar sobre o novo pacto, a nova aliança. E então, o que acontece quando a gente é justificada? A gente vai falar disso na palestra à noite. O que acontece então? Se falar sobre justificação pela fé é falar sobre aliança, e não qualquer aliança, mas a nova aliança, então o que acontece quando eu sou justificado? A gente vai guardar isso para a palestra da noite. O que acontece? Se é a mesma coisa, falar sobre justificação pela fé e falar sobre a nova aliança é a mesma coisa, então o que acontece quando a pessoa acredita em Cristo e é justificado? O que acontece? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença aqui conosco. Muito obrigado pela palavra que a gente tem para estudar, para analisar. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, por favor, nos dá compreensão certa, correta dos textos bíblicos, para nos compreender a glória maravilhosa sobre a justificação pela fé. Em nome de Jesus, amém.